Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Grande Senhor, estamos aqui para nos alimentar e alimentar a alma que precisa deste pão. Ajuda meus irmãos a ter uma alma faminta pela palavra da hora e muda cada dia mais nossos desejos para Ti, para que tudo o que formos fazer seja para a glória do Teu nome. Perdoa cada pessoa que aproxima de Ti, reconhecendo como um pecador e que precisa de um Salvador. E eu sei que as Tuas mãos estão estendidas para tomar nas nossas mãos e erguer-nos em fé e santidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Estão confusos do homem ser pão e ser a palavra. Irmão Branham estava lendo também Hebreus 13:8, ele disse em sua Bíblia que ele julgaria o mundo através de Jesus Cristo. E nós lemos aqui que Jesus é a palavra. Em Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, portanto, Ele julgará a igreja através de sua atitude para com Cristo, o qual é a palavra. Então Deus vai julgar cada um de nós conforme a palavra manifestou. No seu dia, no seu tempo, Ele nos julgará. Como foi nossa atitude, nossa maneira de ver, de aceitar aquela palavra. Ele não vai te julgar pela palavra de Lutero, de Wesley, mas Ele vai te julgar pela palavra do dia que Ele deu ao profeta William Branham. Se Ele julga cada um de nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não da boca do homem, não do seminário, não da igreja, mas a palavra que sai da boca de Deus. O homem deve viver através daquilo, e somente daquilo, não através de interpretações humanas, mas a própria palavra de Deus. Estou lendo em O Tempo da Colheita 68, 69. Bem, você diz, há um engano aqui. Então vamos tirar a mensagem do profeta que vamos pregar hoje exatamente aqui. Você diz, há um engano aqui. Aí o irmão Branham diz, se há, Deus é responsável por ele. Ele o trouxe para mim. Vem, isto é o que eu devo tomar. Bem, aqui está o que ele disse.
70, o tempo da colheita. Agora, se isto está um tanto confuso, e a respeito do homem ser pão e ser a palavra, vamos agora examinar isto, vamos descobrir, porque a Escritura é toda verdadeira, ela jamais pode ser rompida, cada Escritura será cumprida. Não importa quão estranho isto pareça, aquilo sempre será cumprido. Amém. Nós vivemos, como já aprendemos, de substâncias mortas. O parágrafo 95. Se existe, então, um grão de trigo através do qual todos nós vivemos, que é o pão natural, o trigo, do trigo vem o pão, e nós sabemos que há somente uma maneira para que possamos viver, é colocando substâncias mortas em nossos corpos. Você não pode viver através de outro modo, só pode viver através de substâncias mortas. Um vegetariano encontrou comigo não muito tempo atrás. Ele disse: irmão Branco, eu tinha muita confiança no senhor, até que ouvi o senhor dizendo que come bacon com ovos no café da manhã. Vem? Ele disse: você poderia, um homem pio, comer uma coisa como aquela? Vê você? Eu disse: bem, o que há de errado com isto? 97. Todas as coisas são imundas. O profeta explica: todas as coisas são imundas, mas são santificadas através da palavra de Deus e da oração. Por isso, de cada coisa que nós formos fazer, principalmente numa era dessa, essa era é a maior era da contaminação alimentar. Tudo está contaminado. Tudo que você come está contaminado. Mas se você faz a oração, toda essa imundície é cortada e aquela alimentação é santificada através da oração. Então aprenda a comer, orar. Você não tem que fazer uma oração para o presidente da República, para o prefeito, para o deputado. Você tem que fazer uma oração para alimento. Tem gente que vai fazer uma oração, se você chama para orar para comer, ele ora para todo mundo. E é perigoso chegar no final e esquecer de orar para alimento. E foi chamado para orar para alimentação. Então, tudo é imundo. Agora, você ora e tem que saber que não pode também depois usar demais de coisas que são prejudiciais. Eu tenho dito, a Coca-Cola mata, como todo mundo fala, mas sempre toma um golinho, né? Da Coca-Cola. É feita uma oração. Agora, não é tomar 2 litros, não, filho. Tem hora que 2 litros não há oração que aguenta, né? Para tomar 2 litros de Coca-Cola, você sabe que está fora do normal. Mas um copinho, então você toma e faz a oração, toma e amém. São coisas normais que a gente passa a esclarecer para o povo, porque tudo está contaminado. E a Bíblia chama de imundo, tudo está imundo. Irmão Brana tratou aqui, que tudo está imundo. E aquele homem achava que o irmão Brana não podia, porque o irmão Brana era um homem pio, um homem cristão. Como você pode comer bacon com ovos? E não tem nada a ver, é só você fazer a oração. Porque tudo tem que morrer primeiro para depois você comer. O problema é que nós comemos coisas que já colocam, coisas que conservam defunto, como no leite, né? E depois nós bebemos. Ei, mas está tão gostoso, tem que fazer oração. Tem que orar mesmo para poder até beber o leite. Esses de caixinha, né? Todas as coisas são imundas, mas são santificadas através da palavra de Deus e oração. A Bíblia diz: se tu és um bom ministro de Jesus Cristo, tu deves lembrar aos irmãos estas coisas. Vem,
todas as coisas são santificadas. Nada pode ser recusado se é recebido com ação de graças. Então, quando você come alguma coisa que sabe que é até prejudicial à saúde, mas quase tudo que você come hoje está contaminado, então faz a sua oração, coma, deixa Deus tomar conta, certo? Deixa Deus tomar conta daquilo. Então, vivemos de substâncias mortas. 98. Eu disse, bem, você não tem que comer algo morto também? Ele disse, não, senhor. Ele achava que por ele comer verduras, legumes, que ele não comia nada morto. Então o irmão Brana falou para ele, você tem que comer algo morto também, Não, senhor. Aí o irmão Brana disse, se de alguma forma você vive, você tem que viver através de substâncias mortas. Se você come o pão, o trigo teve que morrer. Se você come verduras, elas tiveram que morrer. Seja o que for que você comeu, até mesmo leite, você bebe os bacilos. Você tem que beber. Você pode viver somente através de substâncias mortas. É a forma da nossa vida. Agora nós estamos falando de uma alface murcha. Talvez alguém pense, é quando ela está murcha que ela morreu? Não, é quando cortou. É quando cortou ela lá na terra, você cortou, você apanhou um abacaxi e qualquer outra planta, qualquer um legume, aquilo morreu. E você vive exatamente daquela substância morta. Isso falando do seu físico. Por isso, há muita dúvida com respeito ao que o irmão Brana diz aqui. Eles estão confusos a respeito do homem ser pão e ser a palavra. Porque aí você vai encontrar, Jesus Cristo é o pão da vida. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, de pão natural, mas de toda a palavra de Deus. Então, se há um pão natural para poder alimentar o nosso físico, há um pão espiritual que é a palavra. E só pode alimentar a nossa alma, guarde bem, irmãos, aquele pão do dia. Desde o Velho Testamento, o pão de ontem, o maná de ontem, criava bicho. Todo o maná de ontem não servia para alimento hoje. Nós temos lá relato na Bíblia que pessoas ajuntaram mais daquela medida que podia ajuntar para comer. Eles devem ter pensado, amanhã pode não ter, então vou catar mais. Mas o profeta tinha dito, só aquela quantia, porque aquilo é para o dia. E eles colheram mais, mas quando eles abriram a panela no outro dia, estava cheio de bicho. O maná de um dia estava cheio de bicho no outro dia. Isso é para mostrar que cada era teve um maná. Cada tempo teve um maná. E atrás de tudo isso ainda havia um segredo que ninguém podia saber, ninguém sabia, e que estava reservado para o último dia, mas que já estava na Bíblia, estava. Por isso, irmão Brana diz com respeito à televisão, que no tempo de Adão já existia televisão, no tempo de Elias existia televisão, só que eles foram descobrir agora, em 1960, por aí, que eles foram descobrir, mas já existia, porque tudo é tirado da terra, aquilo já está lá. Você, o seu corpo, volta para o pó. E você nem percebe que é um punhado de terra e começa a ser um punhado de terra orgulhoso, enjoado, como as pessoas. E não percebe que é um punhado de terra, que de uma hora para outra pode dissolver. Isso acaba, volta ao pó. A Bíblia diz, volta ao pó. Então, cada um de nós devemos ver estas coisas e ser melhores cristãos.
ser melhores pais, melhores membros, melhores pastores. Devemos ser melhores maridos, melhor esposa, melhor filho, filha, reconhecendo, não somos nada. Não adianta querer ser alguma coisa. Você pode se formar, você pode ter 100 diplomas, mas você é um punhadinho de pó. Você é como a neve que pode ser dissolvida de uma hora para outra ao nascer do sol. E como querer ser algo, pensar em ser alguma coisa. Aprendemos que não somos nada. E estamos na mão de Deus. Ele pode tomar o nada e fazer dele o tudo. Ele pode. Eu não posso pensar que eu sou tudo. Você não pode. Mas entrega o seu nada a Ele. E Ele te tomará mortal e te fará imortal. Então Ele te tomará do nada e fará de você tudo. Aquilo que o homem deseja viver e nunca morrer, é exatamente o que você está tendo na sua alma pela alimentação espiritual. A alimentação natural está te matando cada dia. Mesmo você orando, ela é prejudicial. Você ora, está cortando o efeito maligno que está naquela alimentação, mas de toda maneira o tempo bate no seu corpo e você vai se enrugando, você vai envelhecendo, o cabelo vai embranquecendo e vai caindo, você vai ficando careca, para não dizer eu. É o tempo que vai batendo na gente. E não adianta querer ser diferente, temos que saber que temos que passar por tudo isso. É o período da nossa alimentação, mas de saber que nós temos algo eterno. Quando esse corpo terrestre, diz São Paulo e São Pedro, se desfizer, nós vamos tomar um outro não feito por mãos, eterno nos céus. Aí eu quero tirar de você aquele pensamento que muitas vezes vinha ter em mim, que lá no céu deve ter um monte de corpos assim, então cada um que morre, sai um corpo de lá. Esse corpo está sendo formado, o corpo é a palavra. Ele está sendo formado dentro de mim, dentro de você, conforme você crê. E o que você crê é porque você já veio da eternidade. Então, quando a palavra toca em você, nos seus ouvidos, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você admite, aceita aquilo e passa a viver e ser dominado por aquilo, por aquela palavra. Tem pessoas que não podem ser dominado pela palavra. Elas não dão conta, porque elas não têm entregue todo o seu ser a Deus. A gente tem que entregar a Deus. Ninguém dá conta de ser cristão. Tem que ser Cristo em mim, Cristo em você. Ninguém dá conta de obedecer toda a palavra. Tem que ser Cristo em nós, para obedecermos sua própria palavra. Amém? Então, eu quero ver com vocês mais um pouquinho aqui, que eu achei importante, não vou prolongar, mas os 71, creio que até os 75, do tempo da colheita, são mensagens muito profundas e boas, que o irmão Brana tem, e aqui tem o tempo da colheita, muito boa mensagem. Ele fala de, se o irmão Williams, algum dos irmãos aqui, o nosso tataravô, ambos poderiam entrar em cena, ele diz nesta manhã, e digamos bem, lhes mostrássemos uma televisão, e talvez alguém profetizasse lá atrás em seus dias. Eu lembro de quando eu era garoto ainda, e vi um homem rico numa caminhonete bonita, com um telefone. Naquele tempo não existia, só
Era a coisa mais difícil que tinha, um telefone. Há mais de 50 anos atrás. Então eu achava aquilo tremendo. Isso é bonito demais. Hoje qualquer criança tem um telefone. E faz muito mais coisas do que fazia naquele tempo. Mas naquele tempo, se falasse que isto ia acontecer, que o grande computador que eles tinham, dos primeiros que fizeram, do tamanho de uma sala grande, hoje é reduzido a bolso. Você pode carregá-lo no bolso. Se dissesse lá atrás, a pessoa não creria. Ela não pode isso acontecer. É como coisas da Bíblia que foram profetizadas, que aconteceriam. Mas como crer naquele dia, nas eras, como crer no que está acontecendo agora? Não estava dando para ver nem quando estava acontecendo no tempo do irmão Brana. O irmão Brana diz, perguntas e respostas sobre os selos, que os irmãos dos Estados Unidos, no tabernáculo Brana, não estavam vendo o que estava acontecendo aquela semana. Pensa bem, acontecendo aquela semana, era uma profecia de 2 milênios. Paulo não soube, Irineu não soube, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Pentecostais não souberam. Aí nos dias do irmão Brana, quando ele estava pregando a palavra na primeira e segunda etapa, ele também não sabia. Estava partindo para a terceira etapa, onde os mistérios, tudo aquilo que estava escondido, então seria manifestado. Você pode ver que no tempo do irmão Brana, ele não tinha o que nós temos hoje. E país de primeiro mundo, mas não tinha o que nós temos hoje, certo? Ele ia ter um videocassete em 66, ele morreu em 65 no finalzinho. Diz que o irmão ia doar para ele, e aí teríamos mais mensagens em vídeo, veríamos mais coisas. Mas por que não podemos ver? É o tempo. Aquele tempo era o tempo de trazer a mensagem, de expor a mensagem. Veja o quanto esse mundo aumentou em tudo, sabedoria, conhecimento tecnológico, tudo que aumentou. Durante esse espaço de tempo, do irmão Brana para cá. Se tivesse essas coisas que nós temos hoje, lá no tempo do irmão Brana, pensa bem que bênção seria para trazer todas as mensagens dele em vídeo para nós, em DVDs, em MP4 e outras coisas mais profundas. Mas não tinha. E se falasse naquele tempo de ter, era difícil para a pessoa conceber. Isso vai acontecer. Aí ele fala sobre isso aqui. E talvez alguém profetizasse lá atrás em seus dias e dissesse: haverá um tempo em que você poderá ouvir vozes ao redor do mundo. Eles diziam: bem, deixa o pobre sujeito em paz, ele perdeu sua mente. Só de falar, você vai ver pessoas de todo mundo numa tela. Mas não existia isso antes. Aí não cria. Até no tempo do profeta, a ciência já tinha aumentado de uma tal forma que o irmão Brana pregou a mensagem sobre ir à lua, falando sobre aquilo, o que o homem estava fazendo, porque Deus estava também agora na parte maior. Deus tinha saído de cavalo e carroça com Lutero, de carro com Wesley, de avião com os pentecostais, e estava em uma nave com o irmão Brana. Você vê que depois da nave você não tem outra coisa senão a ciência multiplicando em coisas aqui embaixo, mas não mais de cima, porque tudo caiu naquele tempo. Tanto a ciência natural como a ciência divina, Deus num profeta, para trazer toda a revelação para nós, foi naquele tempo. Hoje nós temos só
esmiuçado estas coisas. Tomado aquelas coisas grandes, esmiuçado, para que o povo entenda. Lá atrás, quando falava de um profeta para nós, que nós não conhecíamos, eu mesmo em 1970, não estava sabendo nada de profeta, e quando falava que vinha um profeta, eu disse, isso é falso, porque a lei e os profetas duraram até João. Eu nem experiência tinha de saber que é profeta da lei, a lei e os profetas duraram até João. Era os profetas da lei, mas que viriam os profetas da graça, como Cristo era o primeiro profeta da graça, o profeta dos profetas. Mas a gente não entendia naquele tempo. Aí ouvimos a mensagem posicionou isso, aí eu criei num profeta. Mas antes eu não via, aí eu criei. Eu não vi o batismo. Aí chegou o tempo, em 1972 para 73, eu vi o batismo. Isto foi maravilhoso. É Deus despertando a gente também. Deus te despertou nesse tempo também, chamando sua atenção para um acontecimento do dia, que era o pão, o alimento do dia. Não adianta você querer agora ficar só no cavalo e na carroça. Quase ninguém quer mais, só na roça mesmo. Ninguém quer cavalo e carroça. Mas na fé, eles querem ser presbiteriano. Certo? Eles não querem ir avante. Se você tem condições, tivesse condições de ter um aparelho que você voasse daqui para outro lugar, sem ter que gastar muito, você queria ter esse aparelho. Você queria ter esse carro, seja o que for, que estão preparando de carro que voa também. Você queria, mas só um milionário pode possuir essas coisas. Mas nós estamos partindo para algo maior, espiritual, de sair de um lugar para o outro, na força do pensamento. Estamos nos preparando. Esta mensagem de Deus, desse último dia, através do irmão Brana, prepara a igreja para este fim. Ela sair daqui no arrebatamento, olha, muito mais rápido do que disco voador. Mas Cristo passará e nos tomará. E tirará desta dimensão, que você não pode passar do que você é. Ele te tirará desta dimensão. Para isto, ele tem uma mensagem. Um homem, o pão, o homem ser o pão, a mensagem de Brana. Guarde bem isso, a mensagem de Brana, ser o pão, porque lá atrás foi a mensagem de Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que come de mim, viverá eternamente. Agora, tem o pão que nós temos que comer, que são os segredos de todas as eras, que Jesus Cristo não podia falar no seu dia, mas que no entardecer, em Zacarias 14, 6 e 7, ele cumpriria a sua palavra e novamente entraria em cena o que os outros duvidam, o que os outros estão confusos a respeito do homem ser pão e ser a palavra. Isto é, o que o homem prega, aquilo que o homem anuncia, é pão, é a palavra, assim como tem o pão natural, tem o pão espiritual, e o pão espiritual nos veio através do nosso profeta. Tempo de comer este pão, não rejeitar aquele homem no qual veio trazer este pão para nós, o pão da vida, que as eras não puderam ter, mas na última era, ele diz, Elias virá e restaurará todas as coisas que perderam durante as eras. Nos dias do sétimo anjo, quando ele vier, ele vai revelar o segredo de Deus, que eles não ficaram sabendo desde o princípio, desde o Gênesis até o Apocalipse. Isso já aconteceu. Deus nos mandou um profeta para esse fim.
E aí eles ficam confusos, diz o profeta, e ainda diz assim: há um engano aqui, eles não creem. Tem a escritura? Tem. Vai um tempo a mais aqui para você ver. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E aquilo ainda era o pão natural, apontando para o pão do céu, que era o Senhor Jesus. Aí Jesus mostrou para eles que havia uma outra alimentação, um outro pão, diferente do de Moisés. Escuta, estou lendo aqui em São João, capítulo 6, versículo 32. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Agora o pão tinha caído do céu, mas Jesus veio e falou: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão do céu. Porque ali estava o homem, Jesus, e a palavra. O varão, a Bíblia diz, ontem eu li, mas não tive tempo de falar sobre isso, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. 17 de Atos, verso 31. Ele vai julgar o mundo através de um varão. Que é um varão? É um homem que ele destinou. E nós temos esse homem, Cristo, destinado exatamente a este fim, em cada dia. E ele veio e manifestou agora no último anjo, no último mensageiro, que não há mais mensageiro dentro das eras, acabou as eras, terminou os mensageiros. Agora o que falta para o mundo é Moisés e Elias. E nós estamos aqui comendo o pão que veio através de um homem, a palavra que veio através de um homem ser pão. E a palavra, as minhas palavras, disse Jesus, eram as palavras dele, que era pão, era alimento. Aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não era o corpo dele, era a ceia que ele estava mostrando em tipo. Mas eles tinham que ouvir sua palavra e tinham que crer. E quando Jesus pregou essa mensagem, aqueles 70 foram embora. Por quê? Eles viram: como pode comer a carne dele? Ele vai dar a carne dele para nós comer, o sangue dele. Moisés falou que nós não podemos comer nem carne de porco, não pode beber sangue de animal. Agora ele está dizendo que ele vai dar a carne dele para nós comer, o sangue dele para nós beber. Vamos embora! Eles não entenderam, eles estavam confusos, eles não foram eleitos para ver a mensagem naquele dia. Nós temos que ser eleitos para poder ver a mensagem que nós estamos comendo hoje. Sabe o alimento que estamos comendo hoje? É da terceira puxada do irmão Brana, e aquela terceira puxada pregada por ele, entendida por ele, sendo o pão, a palavra naquele corpo. Mas o povo nos Estados Unidos não pôde entender aquilo. Era para passar esse tempo, para Deus poder vir tratar conosco na América do Sul. Se Ele tivesse dado tudo para a América do Norte, o que sobraria para nós? Graças a Deus pelo que Ele deixou. O que Ele deixou é só o pão, a palavra, que é o alimento que vem através do irmão Brana. Eu dou esse alimento para vocês. Vocês comem essa alimentação, mas não é minha alimentação, é do profeta. Mas tem que ter alguém que dê esse alimento. Mas o alimento é do profeta, é o pão, é a palavra que vem através do homem, ser pão e ser a palavra. Agora, é ser a palavra revelada. Nos dias do irmão Brana, ali foi a palavra revelada,
Deus no irmão Branham era a palavra revelada do dia. Eles podiam ter comido a palavra de Lutero, Wesley, Pentecostes, mas agora Deus estava em carne. Deus era o pão e a palavra num homem, e eles tinham que comer aquela palavra, isto é, ouvir a mensagem e aceitar, deixar descer na sua alma, assim como se come e desce ao estômago natural, tem que comer a palavra e descer a alma. Amém? E haverá um tempo, e quando começa a falar assim, ia vir a televisão, vocês vão ver pessoas, até a cor da roupa das pessoas, olha aqui, e haverá um tempo em que as cores fluirão pelo ar. Isto está aqui neste momento. E eles ligarão um pequeno botão e ao redor do mundo você verá pessoas se movendo e coisas bem em uma tela. O que está acontecendo conosco hoje, que nós estamos aqui manifestando, movendo em uma tela, ali em Portugal, ali na África, aí por todo o Brasil, estamos movendo em uma tela. Se falasse lá atrás que isto ia acontecer, era difícil para crer, por volta de 1950, mas já aconteceu. Agora nós mesmos estamos tendo maior privilégio ainda, que você sabe que Deus vem tratando com o meio de comunicação, e vai passando. Ele tratou com o rádio, ele tratou com a televisão, mas o maior meio de comunicação hoje é a internet. É o maior meio de comunicação, é a internet. É onde Deus está mostrando as cores nossas, de nossas roupas. A mensagem que pregamos, que é do irmão Branham, não é minha. É do irmão Branham, essa mensagem pertence a ele, mas tem que ter alguém que anuncia do jeito que ele pregou naquele dia. Eles não puderam ver aquele acontecimento, eles não puderam entender. Porventura hoje estamos como eles, que não estamos podendo entender e tendo mais clareza, que no tempo dele Deus diz, não diga a ninguém. E agora é tempo de profetizar a povos, reis, nações e línguas. Se teve um profeta, tem que ter também uma igreja. Se teve Jesus, teve uma igreja que anunciou o evangelho de Jesus. Se teve um Branham, tem que ter uma igreja aqui, uma noiva que anuncia a mensagem de Branham. Mostrar para o mundo o que Deus fez lá, mas Ele está hoje mais claro, fazendo estas coisas diante de nós. Amém? Bem, eles diriam, se contasse para eles lá atrás, eles diriam, pobre sujeito, veio, mas agora nós temos isto bem aqui, neste salão. Nós temos, hoje você sabe, não vemos, mas está aqui numa outra dimensão, que é a quarta dimensão, que é o rádio e a televisão, e nesta quarta dimensão está passando aqui imagens, sons bons e pervertidos, imagens boas e pervertidas, estão passando tudo aqui. O que falta é simplesmente um canal que venha captar num cristal e captar aquilo e trazer ao tubo de um televisor, para poder ver. Tão simples, tudo está aqui. Sua televisão não capta o Rio de Janeiro, ela capta o que o Rio de Janeiro mandou para cá, o que São Paulo mandou para cá, o que os Estados Unidos, outros países mandou para cá. O que capta, você está captando aqui. Isso que tem, você precisa de ter algo em você que capte a palavra. A palavra que foi enviada dos Estados Unidos para cá, de nosso profeta, da revelação, dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome que foi enviado, e você tem que ter algo que capte isso, e traga ao seu televisor, exponha ao mundo, e diga, eu
creio nisto. Olha o que Deus tem feito. Deus tem sido homem e outra vez pão e palavra para todos nós, através do profeta que ele tem feito. Agora, que nós temos que ser os aparelhos receptores, captadores do som e da imagem. E no meio de tantos sons, tantas imagens, você precisa de captar, sintonizar só aquilo que te pertence, aquilo que a sua alma sintoniza. A tua alma não sintoniza tudo. O seu corpo pode sintonizar, mas a sua alma não. A sua alma sintoniza a palavra. A sua alma capta a imagem da palavra. E quem foi a palavra? Foi Deus num homem nos Estados Unidos. E agora a palavra está em você. Agora é hora de você mostrar que esta palavra que você captou, este som, esta pregação do que William Branham fez e que revelou, e que nós não temos que revelar nada senão comer. Vivemos de substâncias mortas. Por isso o irmão Branham tinha que vir e partir, para que esta palavra pudesse vir a nós, e nós comermos esta palavra desse dia final. O espiritual também alimenta exatamente de substâncias mortas. Apocalipse 10 tinha que morrer para nós comermos. Morreu, assim como Cristo tinha que morrer para nós podermos alimentar dele. Aquele que de mim alimenta, diz ele, por mim viverá. E aquele que alimenta dos 7 selos, dos 7 trovões, por estes 7 selos, 7 trovões, você viverá. É Deus fazendo a obra e terminando na nossa vida. Deixa eu terminar aqui. Bem, eles diriam, pobre sujeito, vem, mas agora nós temos isto bem aqui nesse salão. 75, tempo da colheita, e eu quero te deixar consciente disto, antes de nos aproximarmos mais, que Deus está neste salão. Amém? Ou você crê que Deus estava só lá naquele salão, onde o irmão Branham estava pregando? Aqui está sendo pregada a mesma mensagem que o irmão Branham pregou lá. Então Deus está neste salão. O autor desta palavra está aqui. Então não importa como você está vestido, ou que posição você tem na vida, ou em que tipo de casa você mora, ou que tipo de carro você dirige. Cada um tem um melhor, acha que alguma coisa vai... Não é nada, não importa que tipo de carro você dirige, que tanto de cultura você tem, você possui. Deus olha no seu coração. Agora, não tem um que conhece o nosso coração mais do que Deus. Escuta, e Ele olha no meu coração, e somos julgados pelo nosso coração, nem mesmo por nossas palavras. Ele diz aqui agora, nosso coração nos julga. Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. Se você crê na palavra, esta fé sai pela boca. Se você é incrédulo a esta manifestação do último dia, que teríamos que ter esta mensagem nesse último dia, não tínhamos. Até o ano 2000 não tínhamos, estava dentro da mensagem, mas não tínhamos. Graças a Deus que nós temos esta mensagem. Então sejamos apenas agradecidos, porque isso está no nosso coração. A palavra está em nosso coração. Aquela mensagem que eles não souberam nos Estados Unidos está em nosso coração. Amém? A boca fala do que está cheio o coração. Se não é isto, é hipocrisia. A boca tem que falar o que está cheio o coração. O meu coração tem que deixar a boca agora falar
que está dentro dele. Eu creio nessas coisas. Eu creio na mensagem de um só homem. Eu creio no que Deus tem feito, tanto no tempo de Pedro, que ele foi um só homem, e assim no tempo de Paulo, que foi um só homem, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, que foi um só homem, a noiva, no tempo da noiva, que é um só homem. Irmão Brana diz: eu não estarei na próxima geração para julgar a próxima geração. A gente tem que crer, dizer amém à palavra do irmão Brana em tudo que ele mostrou, porque irmão Brana viveu dentro da era pentecostal, nasceu dentro da era pentecostal, e ele teve a sua era, mostrando que a era pentecostal tinha terminado. Ele disse: se eu venho com a mensagem a Laodiceia, estaria errado. Laodiceia é Pentecostes. E ele veio pregar isto para nós em 63, 64, para mostrar esta realidade, que tinha saído, a noiva saiu das denominações, saiu do pentecostalismo. Ela tem esta revelação, a mensagem de um só homem que vem do irmão Brana para a noiva. Agora, não tem ninguém de destaque. Eu creio que o que destaca é a palavra. O que o irmão Brana está ensinando aqui, para tirar a dúvida das pessoas, é que eles estão confusos a respeito do homem ser pão e a palavra. Nós não temos dúvida. Quando você ouve essa mensagem que pregamos, você crê, você come. Aí você come este pão. Aí você come esta palavra. Esta palavra tem vindo revelada para não perder tempo. Nenhum eleito é enganado, porque a palavra já foi revelada. Ela está sendo agora comida. Você está comendo esta palavra, o nosso direito e dever neste dia que vivemos. Como a esposa de Cristo é comer a palavra. Obrigado, Senhor, por mais este momento que nós nos alimentamos da sua palavra, da mensagem do seu profeta nesse dia, e estamos satisfeitos com esta alimentação. Que o seu povo prossiga alimentando mais e mais com a palavra de vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Um dia, nosso Pai Celestial enviou lá do céu um alimento forte, o pão com tanta virtude que dá saúde e livra da morte. Quem comer deste pão viverá para sempre no céu. É a verdadeira comida que pode dar vida a um crente fiel. Símbolo de grande valor é o corpo do meu Salvador, que os nossos pecados na cruz ele levou. Coma, irmão, deste pão e comece a sentir poder. É o símbolo do corpo de Cristo que morreu para salvar você. Jesus, o Filho de Deus, pão que lá do céu desceu. Quem comer deste pão, vida nova com ele há de ter. Emblemas que enche de gozo
de um povo que espera com grande alegria. É a comunhão sagrada de um povo que aguarda Jesus vir um dia. Quem comer deste pão viverá para sempre no céu. É a verdadeira comida que pode dar vida ao crente fiel. Símbolo de grande valor do corpo do meu Salvador, que os nossos pecados levou no madeiro cruel. Coma, irmão, este pão e comece a sentir poder. É o símbolo do corpo de Cristo que morreu para salvar você. Jesus, o Filho de Deus, pão que lá do céu desceu. Quem comer deste pão, vida nova com ele há de ter. Quem comer deste pão, vida nova com ele há de ter. Amém, amém. Oração para o irmão Simão. A irmã Maria Raimunda pede oração para toda a família e pede saúde e solução de problemas. Oração para Francisco e família, Dona Dina e família que estão com Covid. Oração para Priscila Borges, que está com suspeita de Covid. Irmãos de Castanhal, Pará, estão conectados. Deus abençoe. Pastor Mendes e irmão comunicam que estão conectados diretamente de Santo Antônio do Tauá. Deus os abençoe. Um abraço, Pastor Mendes, seu povo aí. Irmão Ananias pede oração para sua filha, que está completando mais um ano de vida. Pai Celestial, esses corpos sejam imunizados contra toda a força do mal, contra todo o poder desse Covid. Saia pelo poder de Deus, estas vidas se fortaleçam, tenha imunidade correta nestes corpos para vencer esta doença. Pelo poder de Deus, estamos num tempo de contaminação, Senhor, e mais ainda precisamos de Ti. Não orar só para a comida, mas para tudo que nós estamos vendo no mundo hoje, Pai. Doenças, vírus, por todo lado. E só o Senhor pode compadecer deste mundo em pecado e manifestar a saúde aos corpos que clamam por Ti, aqueles que buscam a Sua misericórdia, que o Senhor possa manifestar esta bênção a cada pessoa que fez o pedido de oração. No nome do Senhor Jesus, famílias sejam abençoadas, sejam protegidas, tenham seus problemas solucionados, cura para toda a família, proteção de Deus para cada pessoa, e aqueles que estão aniversariando tenham muitos anos de vida abençoado por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, nós esta semana estaremos de viagem novamente e espero que vocês, pelo menos pela internet, consigam ouvir a mensagem durante quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quarta-feira estaremos em Curitiba. Os irmãos de Curitiba, nós somos poucos ali em Curitiba, um avisa o outro, e pelo aviso que demos, eu creio que já deve ter alcançado, e quem deseja estar conosco, será muito bom ali em Curitiba, Paraná. O endereço eu não pus na página de Curitiba, mas você sabe,
Vocês que são de Curitiba e já foram na reunião, sabem. Em Blumenau, lá com a irmã Gerda, é um tabernáculo que ela tem na sua casa, e nós usamos desse tabernáculo, e os irmãos são convidados para estar conosco, quem pode, né? O irmão Haroldo deve estar lá conosco, com a família. E depois vamos para Criciúma, que não teremos reunião com pregações, simplesmente uma visita, onde nós conversaremos com alguns irmãos que fará presente ali na casa do irmão Paulo Tobias. É Tobia mesmo. Irmão Paulo, ali em Criciúma. Nós temos o endereço, está na nossa página aí no Facebook, onde a gente tem mais facilidade de colocar endereço do que na nossa página mesmo, que não estamos trabalhando nada na nossa página, infelizmente, não é? Então é coisa meio complicada. E depois no sábado estaremos lá com o irmão em Gravataí, estaremos em Gravataí, se Deus quiser, com o irmão Gilberto, até o nome do Gilberto esqueci. Estaremos ali, e todos os irmãos são convidados, vocês que creem naquilo que pregamos, né? São convidados a estarem ali conosco. Vamos aproveitar, porque dessa vez está sendo acho que quase 2 meses, né? Mas a próxima vez vai demorar mais. Então vamos aproveitar agora de estar nesta reunião ali na casa do irmão Gilberto, que tem um local próprio para nós reunirmos ali. Eu aguardo cada um de vocês. Depois no domingo nós teremos reunião à noite lá com o pastor João Bispo dos Santos, em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. É bom ter todos vocês conosco. Estamos alertando as pessoas, quando falam em João, vocês não aplicam aquilo à minha pessoa, aplica à noiva. Você sabe que eu sempre preguei, eu tenho mensagem pregada aí, eu não sou João. Então, vocês não aplicam, quando vocês falam em João, não aplica a minha pessoa, aplica a noiva, certo? Que come o livrinho e prega outra vez. Isso aí é o que nós temos pregado. Teve uma senhora que disse, eu não fui de acordo de chamar o senhor de João, nem eu. Mas, contudo, as pessoas espalham, isso espalha por todo lado. Então, eu queria que espalhasse esta palavra agora. Quando vocês falarem em João, vocês estão falando na noiva, não no Osmar. O Osmar não tem nada a ver, o Osmar é um pregador, certo? Agora, João é um ministério da noiva, que ela está comendo a revelação que o irmão Brana deixou para nós. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês que pôde comparecer no tabernáculo, é muito bom. E para domingo que vem, quem pode, venha, domingo que vem. Quinta está fechado, sábado estará fechado aqui o tabernáculo, mas no domingo ele estará aberto para que vocês possam participar. Quem quiser vir, certo? Vamos deixar a liberdade, porque tem gente que não tem como ouvir em casa. Então, seria melhor estar aqui ouvindo. E outros têm em casa, muitas vezes em casa não escuta direito. É muito difícil escutar bem em casa, tem muito barulho, casa que tem muita criança, e muita conversa, e muita gente. Então não escuta, é muito difícil, né? O povo tem que ter muita fé, esse povo de fora tem que ter muita fé, eles reúnem numa casa e ficam ali em silêncio, ouvindo. Lá em Portugal, lá em Moçambique, Morumbala e outros lugares, eles estão fazendo assim. Tem lá um televisor, eles já ouvem direto ali a mensagem. Isso é muito bom. Então vamos deixar aqui só domingo para isso, para vocês. Mas nós estaremos transmitindo durante toda a viagem, só na sexta-feira que não. Mas durante toda a viagem estaremos transmitindo a mensagem. Vamos em paz. Boa noite. Deus os abençoe. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Moçambique. Deus os abençoe por toda parte. Morumbala e outros lugares aí. Deus abençoe. Estados Unidos aí em geral, Califórnia
Muito obrigado, cada um de vocês em Inglaterra. A gente agradece cada um que está ouvindo esta mensagem. Boa noite.